E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio de volta, dando continuidade aos comentários sobre as questões de computação do Pós-Comp 2023. Questão 22. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre análise de algoritmos recursivos? Professor, está falando de algoritmos recursivos? Sim, algoritmo recursivo. O que é um algoritmo recursivo? É aquele algoritmo que você cria uma operação dentro de uma função. E essa função chama ela N vezes para criar vamos dizer assim, uma repetição, né? Sem usar laços de repetição, como while, como for, como do while. E nessa função você tem uma condição de parada. Enquanto a condição de parada não for verdadeira, ou seja, o valor que você está inserindo nela não é igual à condição de parada, eu continuo repetindo. No momento que o valor que você está inserindo numa dada chamada da sua função for igual a essa condição de parada, você para tudo. E aí o algoritmo vai pegar cada recursão, ou seja, cada chamada recursiva, e faz o cálculo de baixo para cima e te dá o resultado, né? Eu considero uma questão bem bobinha, mas vamos ver o que nós temos aqui. Alternativa A. A complexidade de tempo de um algoritmo recursivo é sempre mais rápida do que um algoritmo iterativo. Ou seja, o que é um algoritmo iterativo? Usando while, usando for, usando do while. Eu não posso dizer isso, né? Então, na verdade, não é mais rápido, né? Pode ser o mesmo tempo, né? A velocidade aí depende de critérios, de ferramentas de programação que você vai usar dentro do seu algoritmo para fazer ele ficar mais rápido ou não, né? Então isso está errado. A complexidade de espaço de um algoritmo recursivo é sempre menor do que um algoritmo iterativo equivalente? Também não, né? Também não. Por exemplo, um algoritmo iterativo pode usar uma variável só para fazer toda a repetição. Já o recursivo, a cada chamada você está usando uma variável temporária de memória para armazenar esses valores, né? A análise de complexidade de um algoritmo recursivo é sempre mais fácil do que um algoritmo iterativo? Nunca. Isso aqui não tem nem o que dizer. Um algoritmo recursivo é muito mais difícil de você analisar do que um algoritmo iterativo, né? Porque, por exemplo, você num algoritmo recursivo, você pode ter uma linha de programação e ele faz N coisas, né? Um exemplo disso é fazer uma função fatorial ou a função de Fibonacci usando recursividade. Então ela é falsa. Essa aqui não tinha nem que pensar, já é colocar errado de vez. Algoritmos recursivos nunca podem sofrer problemas de estouro de pilha. Também isso é falso, né? Isso é falso. O estouro de pilha ou stack overflow é quando não tem mais memória, né? Isso também é falso. Você pode estar lá, por exemplo, na linguagem C, está trabalhando com um vetor de 20.000 posições, né? E vai dar um estouro de memória do mesmo jeito que fosse um algoritmo iterativo. A escolha adequada da estrutura de dados pode reduzir o tempo e o espaço necessário para a execução de um algoritmo recursivo? Essa é a resposta correta. Ou seja, se você usando estrutura de dados, você pode, dentro de um algoritmo recursivo, diminuir tanto o tempo de execução como o espaço, né? Então, questão 22, a alternativa correta é a alternativa E.